que Berlim é uma cidade que atrai tantos turistas? Um dos motivos é que a história da cidade deixou muitos vestígios, especialmente durante o período nazista, que ocorreu de 1933 a 1945. Não dá para não ver este enorme monumento de concreto no Memorial do Holocausto. Ele homenageia os 6 milhões de judeus assassinados na Europa. Mas há também memoriais menos conhecidos. Já ouviu falar do atentado que poderia ter mudado o curso da história? Uma tentativa de assassinar Hitler. Ou que ainda um empresário berlinense salvou muitos judeus da deportação? Na cidade também é possível conhecer o local onde milhares de pessoas que se opunham aos nazistas foram executadas. Levamos você a alguns desses memoriais de resistência ao nazismo em Berlim. A rua Stauffenbergstraße, no Parque Tiergarten, é onde se encontra o chamado Complexo Bendlerblock. É nesse edifício que o Memorial da Resistência Alemã está localizado. Nesse pátio, o conde Klaus Schenk von Stauffenberg foi executado em 20 de julho de 1944. 4 outros opositores foram executados com ele. Mas quem foram eles e o que fizeram? O Memorial da Resistência Alemã é o lugar certo para descobrir. As informações estão disponíveis em 7 idiomas via aplicativo e guia de áudio. Este é o antigo escritório de Stauffenberg. Em 1944, ele tinha 37 anos e era um oficial do exército alemão muito respeitado. Após um ferimento grave no fronte de batalha, ele se tornou o chefe do gabinete do coronel-geral do exército, que tinha sua sede aqui no Bendlerblock. Ninguém suspeitava que Stauffenberg e seus aliados estavam preparando um golpe de Estado. Ziele, ganz einfach. Möglichst schnelle Beendigung des Krieges, möglichst schnelle Beendigung der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. In einem der ersten Befehle, das hier aus dem Bendlerblock heißt es, Auflösung der Konzentrationslager in sofort. Aber ganz wichtig, das oberste Ziel war die Wiedereinführung des Rechtsstaats, die Wiedereinführung der Grund- und Menschenrechte. Os conspiradores entenderam que isso só seria possível se Hitler morresse. Então, em 20 de julho de 1944, Stauffenberg viajou para o quartel-general do ditador, conhecido como Toca do Lobo, na Prússia Oriental. Ele participou de uma reunião com Hitler e depositou a bolsa com explosivos bem ao lado do ditador. Quando a explosão ocorreu, por volta das 13 horas, Stauffenberg já estava a caminho de Berlim. Ele e seus companheiros presumiram que Hitler tinha morrido e o Bendlerblock se tornou o centro do golpe de Estado. Os opositores convocaram oficiais militares de alta patente para se juntarem ao golpe e então receberam a notícia devastadora. Hitler sobreviveu ao atentado milagrosamente. Stauffenberg hatte die Aktentasche direkt neben Hitler platziert. Irgendjemand hat sie in den Minuten vor dem Attentat weggeschoben. Das ist dann der Grund, warum sie an einer anderen Stelle explodierte. A revolta fracassou. Stauffenberg e os outros conspiradores foram executados na mesma noite. Mas a rede que se opunha a Hitler era muito maior. Nos meses seguintes, 100 pessoas foram condenadas à morte e executadas pelos nazistas. Estamos na Wilhelmstraße, em Berlim-Mitte. Hoje em dia, é impossível dizer que aqui era a sede da Gestapo, a polícia secreta nazista. E é aqui onde fica essa escultura de aço dedicada a outra pessoa que tentou assassinar Hitler, Georg Elser. Ele tentou matar o ditador em 1939, detonando uma bomba caseira durante um discurso na cervejaria Burgbräu Keller, em Munique. A tentativa também falhou. Elsa foi duramente interrogado na sede da Gestapo. Após 6 anos confinado em uma solitária, ele foi executado pouco antes do fim da guerra, em 1945. Próxima parada, Rosenstraße. Uma rua discreta em frente à famosa Torre de TV e à Igreja de Santa Maria.
Este pilar comemora um protesto corajoso que ocorreu em 1943. Em 28 de fevereiro, cerca de 2.000 judeus casados com não-judias nos chamados casamentos mistos foram presos aqui para logo serem deportados para campos de concentração. Nessa mesma noite, centenas de mulheres se reuniram e protestaram pela libertação de seus maridos. Surpreendentemente, elas conseguiram. Os homens foram libertados uma semana depois e não foram mais perseguidos. A manifestação das mulheres da Rosenstraße é um dos raros exemplos de um protesto público bem-sucedido sob a ditadura de Hitler. A apenas 5 minutos de distância, chegamos ao Hackershöfe, um complexo de pátios interligados, uma relíquia da antiga Berlim, encontrada em todos os guias de viagem. A maior parte desses pátios foi restaurada, mas em alguns o charme original foi mantido. Aqui neste pátio havia a fábrica de escovas e vassouras de Otto Weid. Hoje é um museu. O empresário berlinense administrava sua fábrica nessas salas. Ele empregava principalmente judeus cegos com deficiência visual e auditiva. Ao mantê-los empregados, ele tentava salvá-los da deportação pelo maior tempo possível. Es war reine Menschlichkeit. Er und seine Frau Else, aber auch alle anderen, die geholfen haben, haben einfach das Leid der Jüdinnen und Juden gesehen und wollten dem etwas entgegensetzen und wollten diesen Menschen helfen. Em 1941, a fábrica empregava 35 pessoas. Mas, nos anos seguintes, a força de trabalho diminuiu. Os funcionários foram deportados para campos de concentração. Ainda assim, o empresário e seus amigos tentaram salvar o máximo de pessoas possível, falsificando passaportes, fornecendo comida e até mesmo acomodações ilegais. Um dos esconderijos ficava na fábrica. A família Horn, de 4 pessoas, dormia neste quarto escuro. Gustav Kremmert, sein Geschäftspartner, hatte dann die Idee, hier einen Kleiderschrank hinzustellen, dessen Rückwand fehlte. Und es wurde Kleidung in den Schrank gehängt und so war das ein geheimer Zugang in diesen fensterlosen Raum. Tudo correu bem por 6 meses, até que a família Horn foi denunciada e presa. Eles foram assassinados em Auschwitz, mas Otto Weid escapou sem maiores problemas. Er ist nach der Razzia, die hier stattgefunden hat in der Blindenwerkstatt, auch inhaftiert worden, aber nur für eine Nacht und er ist freigelassen worden und es folgte darauf nichts. Und das können wir uns tatsächlich nur so erklären, dass Otto Weid in so großem Stile die Beamten der Gestapo bestochen hat, dass er sie zu einem gewissen Grad auch in der Hand hatte. A exposição também apresenta biografias de pessoas que sobreviveram graças ao empresário e seus amigos. Otto Weid morreu em 1947. O Memorial do Holocausto em Jerusalém reconheceu Weid com o prêmio Justus entre as Nações. E agora o museu celebra suas ações corajosas. Nossa próxima parada é a famosa Avenida Unter den Linden, com a Ópera de Berlim e a Catedral de Santa Edvige de um lado e a Universidade Humboldt do outro. Durante o nazismo, muitas restrições foram impostas à educação e à pesquisa. Professores que não concordavam com o regime foram demitidos e alunos expulsos. No entanto, também aqui houve resistência. Se você andar pelo prédio da universidade, vai encontrar uma placa memorial simples no final do pátio interno. Ela homenageia os membros do grupo de resistência Rote Kapelle, que foram executados pelos nazistas. Mildred Harnack, Ursula Goetze e Liane Berkowitz estavam entre eles. Esse grupo de cerca de 150 membros enviou à União Soviética informações vitais para a guerra, distribuiu panfletos e ajudou pessoas perseguidas. Liane Berkowitz foi capturada. Hitler rejeitou pessoalmente o pedido dela de clemência. Ela foi assassinada 2 dias antes de seu aniversário de 20 anos. Em frente à Universidade Humboldt fica a Catedral de Santa Edviges,
uma das poucas igrejas onde os crimes dos nazistas foram denunciados abertamente. O padre Bernhard Lichtenberg rezou publicamente pelos prisioneiros em campos de concentração e por todos os judeus perseguidos. Ele foi preso em 1942 e morreu enquanto era deportado para o campo de concentração de Dachau. Mais tarde, Lichtenberg também foi homenageado com o prêmio Justos entre as Nações pelo Memorial do Holocausto de Jerusalém e beatificado pelo Papa. Geralmente é possível visitar o túmulo do padre na cripta da Catedral de Santa Edviges. No entanto, no momento, ela está passando por uma grande reforma. Seguimos para o bairro Charlottenburg, para a Igreja Maria Regina Martyrum. Ela foi construída na década de 60 como um memorial para todas as vítimas dos nazistas, independentemente da fé ou visão de mundo. O túmulo do padre Bernhard Lichtenberg está aqui temporariamente até que possa ser devolvido à Catedral de Santa Edviges. O local para a igreja memorial foi escolhido de propósito. A poucos quilômetros de distância daqui fica o antigo local de execução de Plötzensee, agora também um memorial. Só tem 2 cômodos, mas já é angustiante o suficiente. Cerca de 2.800 pessoas de 19 países foram assassinadas nesta sala entre 1933 e 1945. Elas foram mortas na guilhotina ou foram enforcadas. 89 homens envolvidos na tentativa de golpe em 20 de julho de 1944 também foram mortos aqui em Plötzensee, após serem considerados culpados de alta traição. Poucas pessoas tiveram a coragem de se rebelar contra Hitler e os nazistas, mas elas existiram. Was bleibt, ist, dass auch 80 Jahre danach wir an einzelne Menschen erinnern können und es auch ein Symbol der Hoffnung geben, dass es heute auch in Diktaturen Menschen gibt, die sich eben diesen Diktaturen entgegensetzen.